Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Aurélio Schomer. Estamos falando sobre a História do Brasil Vira-Lata, que é o livro dele mesmo, que está aqui ao meu lado. Começando a falar agora sobre os portugueses, né? A gente já falou de índios, já falou de africanos. Por que a herança portuguesa é uma herança maldita? Seriam realmente os portugueses o pior da Europa? Sim, esse é um grande problema nosso, né? Que é um tanto... É maluco isso, é meio absurdo nós termos vergonha da herança portuguesa. Porque Portugal fez a maior obra histórica, o maior feito histórico de todos os tempos e inigualável. Era um país de 1 milhão de habitantes no século XV, 1400 e 1500, que começou as grandes navegações, inaugurou as grandes navegações e apresentou o mundo ao mundo. Antes que os portugueses entrassem em ação no mar, os africanos não sabiam que existiam americanos, os americanos, os povos ameríndios não sabiam que existiam africanos ou que existiam europeus. Os japoneses não conheciam os asiáticos, não conheciam os africanos, quer dizer, a não ser uma parte dos asiáticos ali da Índia que conhecia a costa, mas é muito minoritário isso. Sim. Então, os japoneses, inclusive, teve um episódio muito interessante que os portugueses estabeleceram feitorias no Japão, em missões jesuítas, e um navio uma vez trouxe alguns africanos. E veio gente do Japão todo olhar, curioso, porque nunca tinha visto um negro, nunca tinha visto um africano, não sabia que existia até ali. E você veja como Portugal, a importância de Portugal pode ser vista na Ásia, por exemplo, pelos nomes. Indonésia é o nome dado pelos portugueses. Índia é o nome dado pelos portugueses. A própria denominação China, que não é dada pelos portugueses. E tantos outros, Japão, é dado pelos portugueses, virou já Japão em inglês, mas quem papilhou primeiro foram os portugueses. E por aí vai, Malásia, tantos outros, Singapura. O que se queira, Portugal tem uma importância nessa descoberta do mundo, nesse apresentar da descompartimentação do mundo. Que pode falar de chamar de globalização, chamar tudo não, de global, mas esse é descompartimentação, porque o mundo era compartimentado até então e passa a não ser. Passa a ser, e isso vai dar um impulso histórico fantástico. Isso vai gerar riquezas absolutamente, porque vai estabelecer comércio. Portugal era um empreendimento mercantil, se especializou em comércio e foi muito bem sucedido. Portugal foi muito bem sucedido, até que achou ouro no Brasil, foi o grande problema. Claro, antes disso teve problemas na Índia também, não foi tão simples a vida de Portugal, porque era um país pequeno, porque tinha seus problemas, porque perdeu a independência por 60 anos, no auge desse processo, o rei Dom Sebastião, que resolveu morrer casto no Marrocos, mas não morreu e tal, até hoje tem gente esperando a volta, mas enfim, isso são histórias, são coisas dos povos, todos os povos passaram por isso. Agora, o que se deprecia, e aí essa depreciação é mais recente, o que se deprecia é o estado lastimável a que chegou Portugal, no final do século XIX e início do século XX. E aí eu falo no capítulo 6, que é educação. Sim. Eles conseguiram ter um analfabetismo maior do que o do Brasil. Um índice de analfabetismo muito alto. Por isso que tem a piada de português, não? Não, a piada de português vem dessa depreciação mesmo, vem dessa coisa do final do século XIX, que é forte, que é o pior da Europa. Sim. Vem disso, E vem também de uma animosidade que também foi fabricada no século XIX, como uma forma de, a gente vai falar disso em outro vídeo, mas essa criação artificial de uma alteridade português brasileiro, porque brasileiro era profissão de português, a gente tem que entender isso. Isso é muito importante. Por que nós não somos brasilianos? Brasileiros eram os índios. Sim. Eles eram brasileiros, eles eram nascidos no Brasil. Nós éramos uma profissão de português, uma atividade de português, em missão de conquista. Sim. Uma profissão, padeiro, sapateiro, brasileiro. E essa profissão no século XIX passa a ser mais mal vista como uma reação de alteridade. E aí, entre outras coisas, se cria a ideia absurda do português burro, que também tem a ver, sim, claro, a gente tem a ver com esse analfabetismo que é uma coisa deplorável, Perfeito.
Quando a gente tem, por conta dessa tradição autodepreciativa de pensar que o português era o pior, eu já vi muita gente falando, e se os holandeses tivessem vencido, né? Se os holandeses tivessem tido mais sucesso na sua iniciativa de colonização, será que nós seríamos um povo mais avançado, nós teríamos um país melhor hoje? Uma vez sobre isso, né? Eu estava na atividade na Casa de Angola aqui, num evento, e a esposa do cônsul português, que depois virou embaixador, ela me perguntou: Aurélio, o que eu faço? O que eu digo? Eu fui numa escola, me disseram isso, se os holandeses tivessem vencido, estaríamos melhor. Eu disse ela, provavelmente a gente estaria como a Indonésia, como o Suriname. Eu acho que seria um bom exemplo de vitória holandesa, né? É verdade. Então, a Acemoglu deixa claro, isso deixa claro no livro também, que não houve pior colonizador no mundo do que o holandês. Porque o holandês, ele estabeleceu uma alteridade absoluta, e ele fez isso no Nordeste também. Sim. Vocês ali, eu aqui. Eu, meu sangue puro holandês, você ali. Uhum. Você não pertence. O português não fez nada disso. O português, a partir do momento que você fosse etnicamente português, e nós nos tornamos, os tupis se tornaram etnicamente portugueses muito rápido. Pegaram a cultura, a moral portuguesa. Todos os povos do Brasil, isso inclui os afrodescendentes e os descendentes de ameríndios, absorveram integralmente a cultura portuguesa. Porque é uma cultura não da alteridade, mas ela é de integração. Sim. Ela não é multicultural. O norte da Europa insiste no multiculturalismo. Você fala no seu livro sobre essa diferença entre multicultural e intercultural, né? Exatamente. Qual é a diferença? A cultura brasileira, a cultura portuguesa, e brasileira por definição, ela traz isso da cultura romana. Quem se lembra, o primeiro povo intercultural da história foi o povo romano. O que é intercultural? Que ele não enxerga ele é imune a essa diferença. A única diferença que conta para ele é étnica. Sim. E mesmo essa diferença étnica ele valoriza. O romano fazia isso, né? Por que o romano adotou o cristianismo? Em grande parte porque ele olhava para as influências étnicas que vinham em volta e fazia questão de absorvê-las, de incorporar a sua base étnica, a sua base cultural de pensamento. O mundo é uma aldeia, o mundo é uma coisa só. As pessoas são uma coisa só. O que é a grande verdade? As pessoas não são diferentes porque eticamente são diferentes. Isso tudo não há problema. E isso se reproduziu também na questão sexual. Nenhum povo se misturou tanto e tão rápido quanto o português. A gente pode ver. O Brasil é a prova disso. Sim. E ainda bem, né? Ainda bem que faz isso. Nada, isso é a coisa mais bela que há. Quando você simplesmente enxerga o outro como uma pessoa, independente de onde ele veio, da genética dele, do fenótipo dele e da etnia dele. Incorpora. Bom, um aspecto que eu queria ressaltar dos holandeses, agora explicando, é que, eu digo, nós não temos não existe honra nas nossas datas feriadas nacionais. Já disse, Tiradentes é um mito, do jeito que é contado, é um mito muito mal contado. A nossa independência, que foi uma separação, é absurdo dizer que foi independência, de jogar isso como mérito. Os deputados portugueses causaram muito mais isso nas cortes, causaram os mal-estares. Dizer que isso foi um ato heróico é forçar a barra bastante. Quem não aceitou a fórmula de Reino Unido para sempre, da forma que o Brasil propõe, ninguém falou em recolonização, isso é outro mito. Em nenhum momento se falou em recolonização. O status de Reino Unido, que passou a valer em 1918, ele continuou. Em nenhum momento. A Constituição Portuguesa foi jurada como Reino Unido. Não foi dizer, o Brasil volta a ser colônia. Não se falou isso. Sim. Não sei de onde é que se tirou isso. E o 15 de novembro a gente já sabe também que é outra data que, pelo amor de Deus, não tem nem o que comentar. Agora, tem uma data que representa, e aí é que os holandeses tivessem vencido quem, cara pálida? Fomos nós que vencemos os holandeses.
19 de abril deveria ser a data nacional, que é a data da Batalha de Guararapes, porque foram negros, índios, brasileiros e portugueses, inclusive açorianos, que foram grandes contribuições nossas, que nos unimos e vencemos o inimigo, porque é o inimigo que estava em Pernambuco. Então, não é se os holandeses, como se os portugueses fossem outros, os holandeses estivessem ali, tá, então ganharam os portugueses, nós ficamos mais mal, porque deveriam ter ganho os holandeses. Perfeitamente. Qual é o ponto de vista? Você é o quê? Você não é descendente de ameríndio, você não é descendente do africano, você não é descendente de português. Bom, pelo menos a sua cultura é portuguesa. Porque eu fui a Portugal, fui à Espanha recentemente, mas já sabia disso antes. Nenhum filho saiu ao pai igual no Brasil ou Portugal. Nós somos rigorosamente o mesmo povo. Até os xistes são iguais, é uma coisa impressionante. A forma de pensar, a forma de ver o mundo, a visão de mundo, o componente, o centro do componente étnico é incrível. Vá a Portugal se tem dúvida. Ande, fale com as pessoas comuns. Você não vai se sentir um turista, vai se sentir em casa. É a mesma coisa. Nós somos o mesmo povo. Criou-se essa alteridade, porque fez a independência, aí de repente tinha que se criar alteridade. E a República, mais do que tudo, a República tinha que negar o fato de que a monarquia era a prova, por ser a família Bragança, era a prova inequívoca de que estamos tratando de um só país, de uma só nação, que continuamos sendo. Mas aí inventaram Tiradentes para dizer, não, olha, os brasileiros queriam independência. Mas eles nunca quiseram independência, nunca foi um clamor popular para a independência. Não existe. Você criou uma alteridade, uma diferença entre Brasil e Portugal que não existe. Perfeito. Somos um país só. Demais, na época da separação, foi no Pedro que não quis. Não quis para não atrapalhar os planos deles lá. Mas Cabo Verde e Angola queriam ficar com a gente. Então, se é para separar, então a gente fica com quem a gente acha mais próximo, aqui para a gente dialogar melhor. Então é incrível isso, a nossa identidade. Outra coisa, não precisa falar em Portugal, fala em Angola, fala em Cabo Verde, em Moçambique, em Timor-Leste. É um só povo. Um povo no sentido étnico, no sentido cultural. E é intercultural. Vai ver se você tem problemas de multiculturalismo em Cabo Verde. Não tem. Em Cabo Verde tem o imigrante, o imigrante português antigo, que é branco, e você tem o africano lá que veio também, como escravo no começo, mas enfim, porque Cabo Verde não era habitado no tempo da descoberta. Sim. Não tinha população nativa, como a Madeira não tinha, né? Só as Canárias tinham população nativa. As Canárias acabaram ficando logo com a Espanha. Mas enfim, nós não temos esse problema. Nós somos interculturais. Isso é o aspecto mais belo da cultura portuguesa. E um aspecto que a gente tem que exaltar. Tem que ter muito orgulho da herança portuguesa. Eu não sou descendente de portugueses, pessoalmente. Mas etnicamente eu sou português. Sou, dessa base portuguesa. Que engloba o ameríndio e o africano em perfeita harmonia no sentido étnico, pela aceitação da diferença. Perfeito. Esse foi mais um vídeo do canal Aurélio Schomer. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse conteúdo. E o link para a compra do livro, se você quiser conhecer mais, vale a pena, está disponível na descrição.